Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de novo, né, para falar sobre José Lins do Rego. Dessa vez eu vou falar sobre o livro Banguê, né, terceiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, só que dessa vez eu não vou fazer uma resenha crítica. Dessa vez eu vou fazer um resumo da obra. Então, se você não quiser saber spoiler, saia desse vídeo. Esse vídeo é aquele típico vídeo de professor que conta a narrativa do livro do início ao fim, né? E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo dentro dessa lógica? Porque eu estava lendo o livro agora, né, na minha tradição de mês junino, ler uma obra de José Lins do Rego, e pesquisando matérias sobre Banguê, vi que não tinha, ou se tinha, eram pouquíssimos resumos da obra. Resolvi fazer um resumo dessa obra. Então vamos conversar um pouco, rapidinho, sobre o livro, para já começar o resumo. Banguê é o terceiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, né? É o terceiro livro dessa quintologia, que a gente pode chamar, e o livro que continua a jornada do personagem chamado Carlos de Melo. E aí a gente prossegue com a história que foi começada em Menino de Engenho e depois seguiu no livro 2, Doidinho. Então o foco narrativo aqui em Banguê também é em primeira pessoa, né? A gente tem o mesmo personagem, que teoricamente seria um eu lírico reflexo, né, do próprio autor, né? E aqui a gente tem a narrativa agora do Carlos de Melo adulto, né? A gente tem a volta dele depois de formado como advogado e o retorno dele para a fazenda, né? A gente acompanhou isso, a chegada dele na fazenda no primeiro livro, a ida dele para a escola no segundo livro e o retorno dele para a fazenda nesse terceiro livro. Então o espaço volta a ser a Fazenda Santa Rosa, que é a fazenda do avô dele, o personagem José Paulino, né, que pouco apareceu no livro 2, mas que foi personagem muito importante no primeiro livro, Menino de Engenho, e é muito importante aqui, né? E aí a gente vai ter aquela narrativa rural bem parecida com o primeiro livro de novo, só que dessa vez acompanhando a história do Carlos de Melo adulto, né? É um livro que, diferente dos outros, ele é um pouco mais longo, né? Você vai encontrar aí versões de 240 páginas a 300 páginas. A versão que eu li, ela chegava ali a 270 páginas, mas dá para ler rápido. Eu li o livro dentro desse mês, né? Então é uma leitura rápida. E a história, ela dessa vez é dividida em 3 partes, né? A primeira parte do livro é a volta de Carlos de Melo à fazenda, né? Ao engenho Santa Rosa. Então a gente tem a volta dele, agora como advogado que não consegue trabalhar, o reencontro dele com o avô José Paulino, que agora está com a saúde bem fragilizada. Ele já está um senhor, né, bem mais velho do que nos outros livros. E agora com a saúde bem fragilizada, a relação do Carlos com o tio Joca, que estava lá no primeiro livro, e com as 2 tias, né, principalmente essa disputa entre os 4 para ver quem herda os bens do José Paulino. Ou seja, tipo Succession, ali, né, o cara nem morreu e eles já estão
brigando pelos bens, né? Então a gente tem aí essa primeira parte, é chamada Santa Rosa, e é uma parte que ela não é muito longa, ela é a parte mais curta das três, ela percorre ali, na média, dependendo da versão, umas 40 páginas do livro só para contar, né, a volta do Carlos de Melo, como ele volta a se readaptar a morar na fazenda e essa relação dele com os tios. Aí a gente entra na segunda parte do livro, a parte 2, que vai se chamar Maria Alice. Então aqui a gente vai ter a chegada dessa personagem chamada Maria Alice. Ela chega no engenho, ela fica hospedada lá enquanto o marido dela faz algumas viagens. Essa personagem, ela é prima, né, do Carlos de Melo, e é um ex-amor ali do Carlos de Melo, e também, né, bem-vinda ali na fazenda. E outra coisa, né, ela é a personagem que vai tomar conta do José Paulino, porque os tios, as tias e o próprio Carlos de Melo estão todos preocupados com a herança, mas com o tio, com o avô, na verdade, né, o pai, praticamente poucos deles estão preocupados. Então quem se responsabiliza por tomar conta do José Paulino é a Maria Alice, e essa proximidade da Maria Alice com o José Paulino e a proximidade do Carlos de Melo com a Maria Alice faz o Carlos de Melo se aproximar do José Paulino. Nesse caminhar da história, a gente vai ter um típico romance realista, muito baseado e muito parecido com o Essa de Queiroz em Os Maias, né? É tanto que o protagonista lá em Os Maias é Carlos, né? O Carlos Eduardo de Melo, né? Ou da Maia, desculpa. E aí o Carlos lê Os Maias e ele se coloca no lugar do personagem do Essa de Queiroz, começa também a se relacionar com uma mulher casada que também tem uma questão incestuosa no meio, né? E é muito uma base do que aconteceu em Os Maias. Aqui a gente já começa a perceber que no terceiro livro o José Lins do Rego, ele foge completamente da questão autobiográfica, né? Ele criou essa questão muito bem no primeiro livro, aqui ele abandona completamente. Essa segunda parte do livro, ela é bem mais extensa do que a segunda, né? É um romance bem tórrido mesmo, uma parte bem erótica aqui, né? Uma narrativa bem mais adulta, assim como o próprio Carlos, né? E aí a gente acompanha a narrativa a partir, até o tom das obras são a partir da figuração do próprio personagem, que mostra que o José Lins do Rego era um gênio. Era um gênio da literatura, né? A gente segue para a terceira parte, esse romance, ele não dá certo, a Maria Alice vai embora com o marido e a gente vai para a terceira parte mais longa do livro, né? Ela vai cobrir aí mais de 100 páginas, que é quando o José Paulino morre e o Carlos herda o engenho. E aí a gente percebe que o Carlos, ele é uma pessoa que ele não tinha condições de criar, né, de cuidar, né, de criar a fazenda, os bois, o gado, e cuidar da fazenda como o pai, o avô cuidava, né? Ele é o herdeiro que não deveria ter sido herdeiro, apesar de ser o único que se interessou pelo engenho, os outros só queriam o dinheiro mesmo, né? Então a gente vai acompanhar o Carlos agora como dono do engenho e toda a decaída dele, né? Porque aqui a narrativa ela caminha para a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, representada através da figura do Carlos de Melo, né? Que ele é um dono de fazenda, um dono de engenho,
decadente, né? A primeira parte dessa historinha, né, que está aí no terceiro ato do livro é a disputa criada entre o Carlos e o José Marreira, né, que era um negro que trabalhava para o Carlos de Melo e acabou virando adversário do Carlos de Melo a ponto de comprar a fazenda vizinha, né? Ele cria uma autonomia, ele vira concorrente. Uma coisa interessante também, depois da saída da Maria Alice, é que a gente vai ver os relacionamentos do Carlos de Melo com várias filhas de ex-escravizados que trabalhavam na fazenda do avô, ou seja, a escravidão na Paraíba acabou tardiamente, mas teoricamente acabou, mas a gente vê como o Carlos de Melo continua se aproveitando das mulheres pretas da fazenda, né? Das filhas dos ex-empregados da fazenda. Logo após, a gente vai acompanhar a morte do Lula de Holanda, que é um personagem que vai estar lá no Fogo Morto, né? É outra obra incrível do José Lins do Rego. E aí a gente vai ver que o José Marreira vai comprar a fazenda do Lula de Holanda, né? Já que lá no Fogo Morto, antecipando um pouco a resenha crítica do Fogo Morto, a gente não sabe o que acontece muito bem com a fazenda do Lula de Holanda. A gente sabe que o Lula de Holanda morreu, né? E aí o livro 5 a gente sabe o que acontece com a fazenda aqui no livro 3. E a chegada das usinas, já que dessa vez elas chegam de vez. Até hoje a gente, viajando aqui pelo interior da Paraíba, a gente vê essas usinas, né? E a decadência dos engenhos. Então, é uma grande parte da narrativa que a gente vai acompanhar esse embate entre o Carlos de Melo e o José Marreira, né? Até porque o Carlos de Melo demite o José Marreira, dá um dinheiro ao José Marreira, e o José Marreira diz, não, eu não quero só isso não, eu quero mais dinheiro. Eu trabalhei muito tempo para a família de vocês. Então a gente vê essa disputa até dois acontecimentos cruciais aqui, já caminhando bem mais para frente da narrativa, né? Que é uma morte que tem ao arredor ali, né, do engenho, que acaba alterando a dinâmica do engenho, e a culpa acaba recaindo sobre o Carlos de Melo. E depois um acontecimento que vai ser crucial, já caminhando para o final, porque o Carlos ele tenta resistir, né? A usina oferece dinheiro a ele para ele vender o engenho por uma mixaria, para eles derrubarem e continuarem a usinação ali, né? E o Carlos tenta resistir até que acontece um incêndio no engenho, e dificulta mais ainda a vida do Carlos, né? Chegando ao ponto de ele começar a pedir dinheiro emprestado aos próprios caras, os donos das usinas, para manter o engenho, chegando a uma dívida que praticamente a venda do engenho é que vai fazer ele conseguir pagar a dívida. Só que ele não quer assumir esse papel de lugar fracassado, né? É tanto que por causa disso ele se reflete dentro da figura de um filho bastardo que ele tem com uma negra. E aí ele quer tomar o filho dessa negra para pelo menos ser essa representação de um bom pai. O que ele não é, nunca foi. A gente vê agora o Carlos de Melo levado a um ponto quase de uma vilanização aqui nessa obra. Ele não consegue, né, roubar o filho de Maria Chica. Ela foge, né? E a gente não fica sabendo o que acontece mais com o filho e nem com Maria Chica, sabe? Que ela fugiu da fazenda e que o Carlos ele não conseguiu proteger nem a fazenda, nem o filho. Depois do incêndio, ele
se mete em uma confusão com a polícia local, né? Porque ele vai denunciar um incêndio e a polícia não faz nada. Ele começa a dizer que a polícia é corrupta, foi comprada pelos usineiros. E aí a gente vai para as 10 páginas finais do livro, onde o Carlos ele fracassa completamente, resolve vender o engenho, mas ela acaba vendendo o engenho para o tio Joca, que dá uma fortuna a ele, e ele acaba ficando rico do mesmo jeito, só que decadente dentro da questão do ciclo da cana-de-açúcar, indo embora, acredito, para Recife, tentar a vida como advogado. E o tio Joca, né, vai abrir uma usina concorrente com os usineiros que chegaram lá. Então esse é um resumo do Banguê, excelente livro do José Lins do Rego, acho que mais uma obra-prima dele. Eu gostei do Banguê mais do que do Doidinho. Inclusive, eu acho que da trilogia do Carlos de Melo, o Banguê é o melhor livro. É melhor do que o Menino de Engenho também, apesar de ser bem mais melancólico e não ter aquela beleza inocente do Menino de Engenho. Obrigado vocês, obrigado por me acompanharem até aqui e um tchau, boas férias agora de meio de ano, tchauzinho e quem sabe até a próxima.